telefone está tocando. Alô? Bola de fogo? Desculpa, eu não vi. O calor tá de matar? Amigo, eu não acredito. O Vinícius me obrigou a fazer essa abertura, gente. Eu não queria fazer isso, entendeu? Comenta aí se você pegou a referência. Quem não pegou é jovem. Sensacional. Você gostou dessa abertura? Né? Mas os integrantes são mais jovens, né? Eu acho que muita gente pode não ter pego essa referência do Calor Tá de Matar. Mas comenta aí se você pegou, mas não comente só se você pegou referência. Comenta qualquer coisa que vocês sabem que o comentário engaja o vídeo, gente. Não custa nada pra vocês. Um emoji. Oi, Jean. Bom dia, hoje eu tô animado. Olha como eu tô enérgico. Ah, tá energético, Tá vendo né? que eu tô? Tá, mas você já respondeu o grupo lá do bolão? Ai, gente, o Vinícius agora, nossos amigos estão com um grupo de bolão de Copa, que a gente fica tentando adivinhar o que vai acontecer com os jogos e a gente sempre erra. O Vinícius e eu não ganhamos nenhuma, tá? A gente só tá perdendo dinheiro, inclusive, entendeu? Ai. O Jean perdeu tanto dinheiro, agora ele quer botar a foto do grupo. Eu não quero mais que valha dinheiro, gente. Chega, sabe? Não dá, entendeu? É um grupo de amigos nossos só, mas não tá dando certo, entendeu? Eu tô amando, eu falei que eu não ia assistir essa Copa, entendeu? Mas aí tem a tapioca homofóbica, tem Tapioca? o mascote da Copa, o nome dela é tapioca homofóbica. Ai, não. Não. Depois dessa, chega. Gente, chega. Vamos começar logo esse vídeo. Mas antes, eu sei que vocês já comentaram pra dar aquela fortalecida. Deixa o like nesse vídeo também, que vocês sabem que ajuda muito. Se inscreve aqui no canal pra não perder nada. E me segue nas redes sociais também. @Gianluca no Instagram e o Gianluca no TikTok, no Twitter e todo o resto, ok? Lembrando que temos canal de cortes com gameplays diários. Já cadê gameplays? Tudo lá no canal de cortes, gameplay todo dia. Vai lá ver, manda pros amigos. Gente, lembrou de tudo. Tudo. Tá entusiasmado Hoje eu tô animado, né? Mas assim, a energia tá lá em cima, mas já vou avisar pra vocês que o conteúdo desse vídeo ele é bem sério, tá, gente? A gente faz aqui as coisas pra dar uma quebrada no clima, mas o vídeo de hoje ele é bem sério, ele envolve uma trend aí bem tensa. Então eu já aviso pra você que se você tem alguma questão com autoimagem, se você tem algumas questões alimentares, passa por alguma questão alimentar e problemas com a sua autoimagem, talvez esse vídeo não seja o vídeo mais recomendado pra você assistir aqui do canal, tá? Então aviso aí, quem quiser sair do vídeo, um beijo. Tem outros vídeos aqui do canal que vocês podem assistir, mas quem quiser saber que trend é essa, o que tá acontecendo, pode ficar aqui e assistir, mas achei legal dar esse aviso aí pra não engatilhar ninguém, não é mesmo? Então vamos pro vídeo de hoje, que a temática é bem tensa. Tem uma nova trend aí nos Estados Unidos surgindo sobre questões alimentares, tá? E tá deixando os familiares, os parentes e a mídia toda americana bem preocupada. Essa trend envolve perda de peso, autoimagem, como eu falei pra vocês. E essa trend aí leva o nome de uma vibe meio que de uma dieta extrema. Calma que vocês vão entender. Inclusive, essa trend aí de dieta extrema, ela tá bombando nas redes sociais, eu não sei porquê, e ela tá bombando na mídia como um todo. E várias blogueiras e celebridades e pessoas da mídia estão incentivando essa trend de maneira voluntária e até de maneira involuntária. Às vezes, sem nem perceber, as pessoas estão fazendo isso, mas boa parte dessas pessoas estão fazendo sabendo, tá, gente? Que ninguém é bobinho, não. O famoso desserviço, né? Famoso de serviço, a gente vê que tem muita gente que, inclusive, tem visibilidade e não devia ter, né, gente? Que eu já falo logo, que o povo fica batendo pau com o povo doido, enfim. Vale lembrar, gente, que essa trend aí que tá rolando, ela pode ser nociva não só às pessoas que aderem a ela, como também a pessoas próximas, e também pode atingir diretamente não só a sua questão física, mas também a sua saúde mental. Então é uma coisa que ela destrói várias coisas de maneiras diferentes, como essas questões que a gente vai falar aqui hoje. Se você anda navegando aí pelas redes sociais, mais especificamente, né, Instagram, TikTok, que andam bombando aí, talvez você já tenha ouvido falar aí no termo heroin chic. Tá escrito aí na tela, heroin chic, meio que é esse o termo aí. E também deve ter ouvido falar sobre a volta da estética dos anos 90, aquela coisa... Veio com tudo, aqueles oclão assim, feio a beça, que eu acho feio. Mas eu tô usando, né? Porque eu entro nas trends. Nessa aqui não, amigo. Não em todas, mas claro, algumas. mas assim, de moda, eu adoro. Entendi, tem calça de cintura baixa, enfim, tá isso aí eu tudo... já não curto muito. Já não é muito maneiro, também não gosto. Mas essas trends dos anos 90, elas estão voltando com tudo. E junto com essas trends, a estética física dos anos 90 também tá voltando com tudo, né? Que é essa coisa da magreza extrema e da necessidade de você ter o corpo perfeito. O que eu já acho que já é o primeiro problema daí. Porque a gente sempre fala isso, eu e o Vinícius, a gente sempre conversa sobre isso aqui. Não existe o corpo perfeito, né, meus amores? O corpo perfeito é o seu corpo. Mas essas trends estão aí pra mostrar que talvez você tenha que se encaixar num padrão que você não precisa. Mas é que eu não entendo, né? Voltar a coisas legais, né? A roupa da moda, da época. Mas pra que voltar esse tipo de coisa? Tipo assim, a gente anda 2 passos e volta 10.
É isso que eu sinto. Ah, você disse. É exatamente a sensação que eu tenho. A gente parece estar andando em círculo. O negócio parece que agora saímos, aí não, voltamos de novo. Ah, doideira. Como eu falei pra vocês, o nome dessa estética é Heroin Chic, né? Já começa pelo problema aí de que se uma estética tem o nome de uma dorga, é porque coisa boa não é, né? Heroin, acho que você já sabe aí do que eu tô falando, né? Então se a estética já tem esse nome aí, já é um negócio que não é maneiro, né? Já tem um problema aí. Menina, eu tava achando que era isso, mas eu não queria acreditar. É exatamente isso. Não acredite se quiser. Mas isso tudo fica ainda pior quando a gente percebe que não são só as influenciadoras o grande problema da questão, mas a própria mídia que tá aí, ó, aplaudindo e glorificando influenciadoras, modelos que estão perdendo peso. Já saiu várias matérias na mídia falando sobre como Kim Kardashian modelou seu corpo, como o corpo de Kim Kardashian está mais magro agora, como ela conseguiu entrar nessa estética, como se isso fosse uma grande vitória, ou como se isso fosse uma coisa muito incrível. Várias modelos e influenciadoras que perderam peso, ou por questão de necessidade, ou porque realmente perderam peso por estética mesmo, estão sendo vangloriadas na mídia, e isso pra mim já é uma coisa bizarra, que faz com que a mídia esteja alimentando todo esse processo dessas trends aí. Um outro problema em paralelo que vale a gente ressaltar aí é o fato de que todas essas celebridades que estão mostrando aí as mudanças corporais que elas fazem, muitas delas usam medicamentos, usam procedimentos estéticos e mostram isso para as seguidoras como se fosse um negócio assim, ó, deita aí na maca, meu amor, e tira 15 quilos de você, agindo como se fosse você ir na esquina comprar um pão. O que também, pra mim, a gente já trouxe aqui em alguns outros vídeos, já é outra coisa bem problemática. Esse tipo de blogueira, né, que fica postando tudo como se fosse tudo muito fácil, né? Então, gente, deitei aqui, ai, tô vivendo, tô andando no dia seguinte, é muito simples, façam também. E também o fato de que isso que o Vinícius falou, de mostrar simplicidade, simplificar as coisas, no caso, vem também de, compra esse medicamento, eu tô usando, ele é ótimo, ele é perfeito. E, gente, essas pessoas nem estão usando esses medicamentos que elas estão vendendo pra vocês. Já tem esse ponto. E ao mesmo tempo que elas mostram esses procedimentos estéticos, tudo que elas estão fazendo, e fazem você acreditar que você precisa remodelar o seu corpo todo, a sua existência toda, elas aparecem comendo o que elas querem, as besteirinhas. Ai, mas eu tenho uma dificuldade de ganhar peso. Ah, olha como é que eu como besteiras. É incrível, porque elas fazem a gente acreditar que o problema é com a gente. Que, nossa, que vida perfeita que elas têm, né? Nossa, elas estão atingindo a perfeição e tudo maravilhoso. Sendo que não, gente, não é bem assim que a vida funciona. Até porque a gente já deixou bem claro aqui que esse modelo de perfeição não existe. Então vamos começar aí a se aprofundar mais no que seria essa trend e quais os malefícios que ela pode trazer pra gente, pra pessoas da nossa família e pessoas que têm questões aí de autoimagem. E vamos tentar fazer vir um pouco de consciência, então se você puder compartilhar esse vídeo vai ajudar muito, pra gente não fazer mulheres e pessoas acabarem caindo nessa, né, nessa circular aí de achar que precisam fazer essas coisas, sendo que não, né? Vamos entender então mais dessa trend. Um ponto importante, eu acho, pra gente começar a desmembrar esse assunto aqui, que é bem longo e, enfim, tem muitas opiniões diversas, apesar de que eu achar que só tem uma que é a verdade absoluta, né, que a gente vai falar mais pra frente. É legal falar que a indústria da moda, de uma maneira geral, é extremamente tóxica, e isso é um fato. A gente pode contar nos dedos as marcas que mostram representatividade, que trazem corpos diferentes, a maioria é realmente pessoas extremamente magras, desfilando, a roupa nem fica direito no corpo das pessoas de tão magras que elas estão, enfim, e todo mundo aplaudindo, falando, nossa, a moda, que incrível. A gente sabe que isso é uma coisa comum de ver. E a gente sabe que a indústria da moda e a indústria da beleza no geral sempre capitalizou em cima da insegurança das mulheres, né? Então, eu tô com um probleminha aqui, tem muita ruga, aí tem procedimento. Minha barriga não tá... Tem procedimento. Meu nariz... Procedimento. Tudo você consegue hoje em dia fazer alteração e você pode virar até um outro ser humano. E eu acho que essa coisa dos filtros também fez a gente perceber que a gente mesmo às vezes usa tanto filtro que a gente não reconhece a nossa própria cara. A gente abre um filtro e fala, nossa, tô outro ser humano. De tanto que a gente naturalizou mudar a nossa aparência. E eu falo isso, gente, porque durante muito tempo eu mesmo fui uma vítima muito disso. O Vinícius acompanhou. Eu rebocava as minhas fotos, meus amores, num nível. Quem acompanha aqui há mais tempo as minhas redes sociais já deve ter visto. Eu alterava a minha cara todinha, eu nem me via. Então eu sei que eu também fui uma vítima dessas coisas. Graças a Deus tô melhorando aí. Hoje em dia eu mudo alteração de cor e tal, mas não tô mais mexendo na minha cara, mudando estrutura facial não, que era uma coisa que eu adorava fazer. Eu adorava também. Tinha foto minha que nem o ombro era meu. Amigo, que eu... Pra você ver, a gente tá rindo, mas é que assim, você vê como é que as coisas entram na nossa cabeça sem a gente perceber. A gente faz as coisas no fluxo. A gente exatamente segue a trend. Às vezes, sem perceber onde a gente tá se metendo, a gente vai seguindo. Todo mundo tá fazendo, as fotos são lindas, vou fazer também. Só que depois você chega pra realidade, não é aquilo, né? Exatamente. E aí que a sua cabeça começa a bugar. E você começa a falar, nossa, mas olha como eu tô errado, olha como eu estou diferente, eu devia ser assim. E, gente, não. E você começa o quê? A buscar a
a virar aquela pessoa do filtro, aquela pessoa da foto, entendeu? Nossa senhora, é uma coisa assim, um caminho É que profundo. às vezes as pessoas fazem inconscientemente, eu entendo também, né? A gente mesmo, como a gente tá dando aqui como exemplo, nós somos exemplo disso. Então assim, você vê que é uma coisa comum, por isso que a gente tá fazendo esse vídeo pra alertar. Mas vamos lá que a gente tá falando muito sobre outros assuntos que não é o foco do vídeo. Mas é que eu acho também que são assuntos importantes pra gente debater. Inclusive, vocês podem dar a opinião de vocês aí nos comentários também, enquanto a gente vai desmembrando o assunto, que sabe que no Eve não é assim. A gente vai contando a história assim pro negócio fluir. Ou seja, meus amores, entra ano e sai ano, novas trends aí surgem, novos procedimentos que as pessoas falam que são simples, que é muito fácil de fazer, que você deveria fazer, que a sua vida vai mudar. Quando eu falo que as pessoas são obrigadas a entrar nessas trends, que às vezes eu uso esse termo, né, gente? As pessoas estão sendo obrigadas a entrar, as pessoas estão fazendo. Não é porque vem uma pessoa arrastar você e mandar você usar um filtro, ou pegar o seu cabelo e falar, compra essa roupa. Não é isso, gente. Mas obrigada é porque é tão natural, as pessoas estão naturalizando tanto certas coisas, que a gente acaba naturalizando junto. A gente entra nessa vibe. Não, o que custa que eu mudar minha foto todinha e tal? Você começa a entrar nessa vibe e é um negócio meio... um negócio sem fim. E com a volta dessa estética dos anos 90, que nem eu tava falando pra vocês, muitas pessoas começaram a se voltar contra aí. Muitos millennials, uma galera aí que viveu os anos 90 também, tá falando, que é isso? Vamos parar isso aqui e tal, tá se manifestando contra. E por que será? Provavelmente a gente tá vendo esse movimento aí vindo da maioria dos millennials, porque são pessoas que viveram aí o início dos anos 2000 e sabem o quanto foi nocivo naquela época e o quanto todas as pessoas tentavam se encaixar num padrão, principalmente as mulheres, tá, gente? Eu falo de todo mundo, mas assim, majoritariamente quem sofre isso, essa pressão estética bizarra, são mulheres. Então vamos voltar agora e focar nesse termo aí que eu falei pra vocês, o heroin chic, que tá bombando aí nas redes sociais. O heroin chic, como eu falei pra vocês, não é heroína chique, né? Heroína de super heroína, se é que você entendeu, né? É uma coisa meio autodestrutiva, uma coisa com uma outra pegada. Inicialmente, galera, esse termo, ele não era usado pra uma coisa positiva. Era, na verdade, pra mostrar justamente o oposto. Como essas pessoas, elas estavam extremamente magras, extremamente debilitadas por conta de uso de substâncias, né? E tudo isso pra ter uma estética mais rockstar, digamos assim. Nessa época dos anos 2000, muitas celebridades viraram referência aí desse estilo heroin chic, como Paris Hilton, Lindsay Lohan, Nicole Richie, até a Britney Spears na época também, que eram essas celebridades que eram super magras e eram ao mesmo tempo meio louquinhas, assim. Louquinhas porque usavam umas coisas ali também, no meio dessa confusão toda, e era um estilo meio diferenciado, até pra se afastar um pouco dessas modelos que estavam sempre felizes e alegres, era uma coisa um pouco mais alternativa. Uma modelo meio alternativa, entendeu? Só que esse termo, que na verdade era pra ser um termo crítico, acabou se tornando um termo cool. Dá pra entender? Que tipo, uma coisa que era pra ser uma crítica acabou se tornando uma parada que as pessoas queriam seguir e queriam ser. Cigarro, uso de substâncias, cansaço, um look meio bad vibes, um olhar meio vazio. Isso te lembra alguma coisa que você tá vendo por aí no TikTok ou no Instagram? Essa coisa meio blasé e ao mesmo tempo meio... Você tá vendo isso por aí, né? Acho que tá todo mundo vendo esses vídeos, essas coisas dessa galera meio assim, né? Tá tudo meio nessa vibe. É por isso que eu tô falando que essa trend tá meio que voltando com força. Inclusive, na época, uma modelo que era referência, que todo mundo queria ser, era a Kate Moss, que fazia bastante esse estilo aí, heroin chic também. Editores e fotógrafos da época, quando essa estética entre muitas aspas aí, começou, eles faziam campanhas publicitárias, ensaios de modelos, em banheiros sujos, em lugares mais assim, né, underground, como se essas pessoas realmente estivessem usando alguma coisa ali pra criar essa estética. Como se isso já não fosse problemático por si só, né? Porque nessa mesma época, várias modelos já passavam por essa situação, já tentavam se libertar ali do uso de substância, também dessa cobrança em relação à autoimagem, e elas estavam fazendo campanhas que fortificavam justamente uma coisa que elas viviam diariamente. Então, imagina a mente dessas modelos que trabalhavam na época. Um caso famoso, inclusive, que a gente tem aqui na internet, que eu já trouxe alguns vídeos contando sobre ela, é o caso da Eugenia Coonan, né? Que, inclusive, ela ultimamente voltou e trouxe bastante dessa estética aí, com uma estética mais alternativona, assim, e também acabando criando uma glamourização em relação à aparência extremamente magra ser uma coisa legal. A gente já falou sobre o caso da Eugenia aqui, que é uma pessoa que sofre bastante com autoimagem, ela tem algumas questões de distúrbio. Então, obviamente, isso é uma coisa extremamente prejudicial e deve ser tratado como é, porque é uma questão de saúde mental que precisa ser solucionada. Então, precisa ter o acompanhamento de psicólogos, às vezes de psiquiatras, enfim. A Eugenia, inclusive, é o maior exemplo aí que a gente tem na internet de como essa indústria pode afetar a mente das pessoas e fazer elas acabarem deixando um pouco de lado a questão de saúde mental delas, simplesmente por likes e curtidas, que é uma coisa que a gente já falou aqui em alguns vídeos da Eugenia. E a gente comenta da Eugenia porque ela é uma pessoa que a gente consegue acompanhar aqui na internet, que a gente já viu vídeos, enfim, que eu já trouxe casos aqui do Eve, mas existem várias Eugenias espalhadas por aí. Meninas, garotas, na sua maioria, que olham essas trends,
olham essas meninas expondo corpos, expondo uma estética que parece inalcançável e elas achando que elas podem ser assim, que é tranquilo ser assim, que é tranquilo seguir isso. Ai, vamos fazer isso também. Sendo que não, gente. Não deveria existir glamorização nenhuma em cima de um corpo extremamente magro, em cima de questão de usar. Mas a verdade é que, como o próprio exemplo que eu e o Vinícius a gente deu aqui, é essa coisa das pessoas quererem se sentir inseridas, das pessoas quererem sentir que fazem parte de alguma coisa maior, que fazem a gente acabar fazendo esse tipo de coisa, sabe? Entrando numa trend, ou achar que a nossa estética tá extremamente prejudicada e que a gente precisa se encaixar em algum padrão que realmente não existe. Infelizmente, foi preciso que uma tragédia acontecesse pra galera realmente criar uma noção aí do quão nociva essa trend podia ser pra cabeça das pessoas, das mulheres no geral. É claro que uma hora ou outra isso ia acabar acontecendo, né? Porque na verdade, gente, a indústria, ela não tá nem aí se você tá tomando um monte de medicamento, fazendo um monte de procedimento estético, simplesmente porque você quer parecer com as supermodelos. Eles querem vender. Então, as campanhas vão tá aí, você vai comprar, você vai se sentir feliz com o seu corpo e você vai querer fazer alterações, você vai querer se incluir nesse padrão. Então, eles não estão preocupados com a sua saúde mental e não estão preocupados em como as coisas vão acontecer pra você. Eles estão preocupadinhos com o bolso deles. A tragédia que eu mencionei agora há pouco foi com a fotógrafa David Sorrent, de 21 anos de idade. Ela costumava fotografar modelos da época inseridas nesse cenário aí de tudo mais. E essa fotógrafa, ela mesma acabou perdendo a vida pra... Foi aí então que a mídia começou a abrir os olhos e falar: opa, peraí, talvez não seja tão maneiro trazer essa estética aqui pras nossas campanhas, pras nossas coisas, enfim. Porque viram ali que talvez uma bandeira tenha sido levantada. Até porque essa trend aí literalmente destrói as pessoas. Apesar da trend ter perdido bastante força aí no final dos anos 2000, o estrago, meus amores, já tava feito, tá? Uma geração inteira de mulheres e pessoas que enxergavam que precisavam fazer alterações corporais, que precisavam emagrecer a qualquer custo. E por isso que eu acho que o fato dessa trend estar voltando e desse heroin chic parecer uma coisa muito legal nas redes sociais é uma parada pra gente ficar bem atento e, se possível, evitar reproduzir trends, evitar compartilhar esse tipo de conteúdo. Mas calma que tem mais coisa. Não é a primeira vez que esse heroin chic dos anos 2000 voltou. 10 anos depois, mais ou menos em 2010, eu acho que todo mundo aqui já viveu a época Tumblr, né? Que era aquele site que tinha um monte de foto conceitual, umas fotos estéticas e tudo mais. E desde a época do Tumblr, muitas fotos e muitos Tumblrs específicos compartilhavam imagens de pessoas muito estilosas, meninas extremamente abaixo do peso e glamourizando essas pessoas. E eu acho que todo mundo que usou o Tumblr sabe que aquilo ali era meio terra de ninguém, né? Que todo mundo postava o que queria, a hora que queria, e o negócio era bem... As diretrizes eram bem confusas, cada um podia postar qualquer coisa, era uma coisa bem louca. Não sei como é que tá hoje em dia, mas na época era bem assim. Nunca soube mexer muito no Tumblr, ficava um pouco perdido. Ai, não perdeu muita coisa, mas assim... Mas eu queria tirar aquela fotinho do Love, sabe? Com as perninhas, assim, eu e meus amigos, ficava brega demais. Era bem brega essas fotos, inclusive, mas era uma trend de lá também. E quando eu falo pra vocês que a situação tava feia dentro do Tumblr, gente, não é porque, tipo, ai, as pessoas postavam o que queriam só, não. Era bizarro. A questão que a gente fala muito hoje sobre o body positive, nessa época do Tumblr praticamente não existia, tá? As pessoas eram extremamente gordofóbicas, faziam piadas extremamente pesadas, e tudo isso era muito normalizado na plataforma, tá? Você podia fazer e falar aquilo que você quisesse. E pra surpresa de ninguém, né, o comeback aí dessas modelos magras voltou com tudo em campanhas de marcas como Chanel, Louis Vuitton, que voltaram a usar modelos extremamente magras nas suas campanhas, em revistas, enfim. Porém, como eu já mencionei pra vocês, essa indústria, ela muda os padrões e a estética o tempo inteiro. Por quê? A ideia da indústria, gente, é fazer você nunca estar no padrão. Então a ideia é fazer você sempre precisar de alguma alteraçãozinha ali, tá? Então se você acha que algum dia você vai atingir o corpo perfeito, não, que quando você atingir o corpo perfeito de agora, amanhã já tem outra coisa, tá? E foi o que aconteceu na época quando começou a bombar o BBL. Que é isso? Você vai saber quando eu falar, que é o Brazilian Butt Lift. Que era ter aquela coisa, aquela bunda certinha, perfeita, maravilhosa. A famosa bunda brasileira. A famosa bunda brasileira, exatamente. Que inclusive Kim Kardashian, que nem é brasileira, ficou muito famosa por ter uma BBL aí. E BBL, na verdade, é um procedimento cirúrgico aí pra fazer você levantar as partes aí. Ao final dos anos 2010 aí, então, no Tumblr começou a bombar. Em vez de modelos magras e essa pegada heroin chic, voltamos aí pra coisa de corpos com curvas. E a precursora disso aí foi a Kim Kardashian,
que tinha aí, ó, o corpo ampulheta, né? Que era magra aqui embaixo era maior, aquela coisa assim, aquele corpo escultural, aquela coisa maravilhosa que a galera falava. O que não é nada dela, né? Ali é totalmente procedimentos. Mas enfim, né? Começou, isso aí era a nova tendência. Então agora a estética já tinha mudado. Segundo um estudo da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica, entre 2015 e 2020, o número de BBLs realizados ao redor do mundo cresceu em quase 80%. Ou seja, gente, cresceu em 80% das pessoas que fizeram esse procedimento. De repente, a gente começou a ver aí um monte de influencer e um monte de celebridades exatamente iguais a Kim Kardashian. Teve uma época que você entrava no Instagram e todo mundo parecia Kim Kardashian. Eu não sei se vocês perceberam isso. Todo mundo era igual a ela. Tipo, as pessoas tinham um bocão, e tinham um bundão, e tinham um corpo ampulheta. Era uma coisa bizarra. Todas grandes influenciadoras, né? E a hashtag BBLEffect virou uma das trends mais procuradas aí em todas as redes sociais. Então você vê como o negócio muda de proporção. Mas por que eu tô contando essa história toda pra vocês? Porque agora, gente, esse Brazilian butt, né, esse corpo, né, de ampulheta já não é mais legal. Então estamos voltando pra estética da onde? Heroin chic, que é essa coisa extremamente esquelética, extremamente magra, onde você parece meio largadona na vida, que é o que a gente tá vendo aí nas redes sociais no geral. E recentemente um artigo foi feito pelo The New York Post, que diz aí que modelos como Bella Hadid, Lila Moss e Kaya Berger estão trazendo aí de volta essa estética extremamente magra. E com isso acontecendo, a gente percebe aí que nos últimos meses, várias celebridades estão perdendo bastante peso. A gente tem vários exemplos aí pra dar. Kim Kardashian, Khloe Kardashian, até a própria Anitta, a gente já viu ela perdendo bastante peso aí. E existem, inclusive, rumores que as Kardashians, elas retiraram aí o Brazilian Butt Lift que elas tinham feito, meio que, tipo, literalmente tiraram a bunda. Uma coisa muito importante a gente citar nesse vídeo aqui é que esse vídeo não tem o intuito de atacar nenhuma dessas mulheres e nenhuma dessas pessoas, até porque o problema não são dessas mulheres que estão reproduzindo isso. O problema é de uma indústria que impõe que essas mulheres façam essas coisas, que mostram o que é tendência, que estimulam as pessoas a fazerem o que é trend. Então o problema não é das Kardashian, o problema não é da Anitta, da Bella Hadid, não é de ninguém, é da indústria. Porém, existem algumas atitudes, sim, dessas celebridades, que podem ser aí um pouco controversas e talvez até um pouco convenientes com essa situação toda. O ponto é que a Bella Hadid, ultimamente, ela tem postado bastante conteúdo aí com junk food, né? Com essas comidas, assim, mais processadas, tipo hambúrguer, lasanha, enfim. E o que foi muito apontado por várias pessoas é que na época do Tumblr, quando esse heroin chic tava em alta e as pessoas tinham que ser magras e tudo mais, as meninas do Tumblr, elas postavam muitas coisas desses alimentos extremamente gordurosos e em seguida postavam fotos dos corpos extremamente esbeltos delas. Esbeltos. E que isso era uma maneira de esconder a questão aí do distúrbio. E só pra vocês terem uma ideia, vários fóruns e páginas estão voltando, que eram extremamente bombados aí na época do Tumblr, explicando pras pessoas como elas podem convencer parentes e amigos próximos de que elas não estão passando por nada e que a magreza delas é uma coisa natural, quando na verdade você está extremamente desnutrida. Muita gente tá atacando aí e mostrando o conteúdo da Bella como um exemplo de que essa trend aí do heroin chic tá voltando, mas isso são as pessoas que estão falando, tá, gente? Ninguém tá acusando a Bella aqui de nada, pelo amor de Deus, até porque ela postar a foto da comida lá, ela tem direito de postar o que ela quiser, mas isso realmente era uma coisa que acontecia na época do Tumblr e a galera tá trazendo essa referência de volta, quem viveu aí os anos 2000. O fato, meus amores, é que proposital ou não, a influência de youtubers, tiktokers, celebridades no geral, é muito grande na vida de jovens mulheres e pessoas jovens no geral. Agora, tem uma trend muito em alta, com o áudio da Bella Hadid, que eu acho que vocês já devem ter ouvido por aí, que é My Name is Bella Hadid, é um áudio onde fala, tipo, My Name is Bella Hadid, e as pessoas começam a mostrar o próprio corpo delas. Meio que as pessoas estão usando esse áudio e fazendo uma própria análise corporal, o que é meio estranho. De certo modo, faz a gente lembrar essa coisa tóxica que existia aí na época do Tumblr, sabe? E dessas páginas meio estranhas. Muitas das pessoas, inclusive, que seguem a Bella Hadid e até as Kardashians hoje em dia, não têm ideia do que aconteceu, porque não eram nem tinham nascido ainda no início dos anos 2000. Mas todas essas coisas foram extremamente pesadas e dificultaram bastante a vida das pessoas no geral, que sempre se comparavam com essas pessoas e tinham que ficar se modificando o tempo inteiro. Eu acho que se você era mais velho aí nos anos 2000, você sabe que isso rolou muito.
E sobre as Kardashians, a questão não é só esse lance aí do BBL, não, do lift que elas tiraram aí da bunda, não. Tem também várias trends no TikTok falando e especulando sobre medicamentos que elas possivelmente usaram. Eu não vou falar o nome desses medicamentos, eu não vou estimular ninguém a pesquisar sobre esses medicamentos, porque eu acho que o intuito desse vídeo é justamente a gente não falar sobre essas coisas. Mas a busca por possíveis medicamentos que as Kardashians usaram cresceu muito no Google. As pessoas começaram a pesquisar absurdamente sobre que medicamentos e que coisas elas estavam usando. E isso depois da aparição da Kim no Met Gala de 2022. Se elas usam ou não esse medicamento, gente, a gente não tem como saber, até porque nenhuma delas apareceu na mídia pra falar que usa ou nem pra falar que não usa. O que eu acho que elas poderiam sim usar a voz delas pra falar, gente, não, a gente não usa isso, a gente não incentiva vocês a usarem esse tipo de coisa, porque eu acho que no final das contas, uma pessoa da internet acaba tendo algumas responsabilidades. Eu acho que não custa muito você tentar informar a sua audiência e explicar pras pessoas algumas coisas que elas podem estar enxergando de uma maneira deturpada. Muita gente falou que usando ou não é aquele famoso quem cala consente. Enfim, gente, eu não sei, mas que realmente elas perderam muito peso, isso é um fato. Obviamente a ideia desse vídeo não é atacar ninguém, não é atacar essas celebridades, mas fazer vocês refletirem sobre as trends e áudios que vocês usam nas redes sociais de uma maneira geral, porque isso faz com que involuntariamente a gente acabe passando por algumas situações sem perceber, como um exemplo que eu e Vinícius a gente deu mesmo sobre, por exemplo, excesso de edição em foto ou qualquer coisa do tipo. Então começa a olhar as suas próprias atitudes. Putz, será que eu tô me enxergando da maneira certa? Será que eu tô enxergando meu corpo com amor e não com ódio? Porque às vezes a gente fica olhando as pessoas e fala, por que eu não sou assim? Ai, queria ser assim. E gente, as pessoas têm corpos diferentes e é isso. Essa ilusão de corpo ideal não existe, eu espero que esse vídeo tenha deixado muito claro isso. O fato é que a estética heroin chic está voltando sim, e eu fiz esse vídeo justamente pra tentar trazer atenção pra esse tema, então se você puder compartilhar esse vídeo com alguém, eu quero saber também a opinião de vocês. Vocês acham que, ok, a estética voltar é só uma estética? Ou vocês acham que existem maneiras de a gente tentar evitar que isso aconteça? Coloca aqui pra mim nos comentários pra eu saber, eu acho que a opinião de vocês é super importante sobre esse tema. E eu acho que isso é bom pra gente botar também uma coisa na cabeça de que nossos corpos, eles não são trends, a gente não precisa seguir nada, não existe uma cartilha pra gente fazer um caminho e ter o corpo perfeito, porque, como eu falei várias vezes nesse vídeo, o corpo perfeito não existe. É isso. É ter noção também de que a estética ela tem que parar quando chega o assunto é saúde, né? Então você em primeiro lugar. Exatamente, gente. Espero que esse vídeo tenha ajudado de alguma maneira. Eu achei importante trazer por conta de muita coisa que a gente tá vendo aí no TikTok, no Instagram, enfim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E é isso. Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau.